No Cortázar menino, em Banfield, ele jogava Amarelinha, que virou o jogo da Amarelinha, é um dos romances centrais de 63, o grande livro que ele escreveu, e que é uma meditação sobre a narrativa, além do mais. Né? E que é uma espécie de figura de mandala, de jogo labiríntico, e também coloca lá o céu e o inferno, o alto e o baixo, que se reproduzem na estrutura da Amarelinha, da Rayuela, ou Rayuela. Então o jogo tem uma raiz biográfica e, curiosamente, de menino solitário. Eu penso que a solidão é um dos temas desse conto. A gente pode ver como um solitário da grande cidade, um pouco o Yu Tsun também. O Yu Tsun se sente sozinho no mundo, no universo. O chinês, né, visibilíssimo na Inglaterra, porque onde o chinês faz vista. Então, vamos dizer, a solidão parece aumentada nessa transposição do ser numa coisa transnacional. Né? Vamos dizer, ali é uma perplexidade do indivíduo solitário diante do universo, no conto do Borges, né? Que é um dos temas, que é o tema da biblioteca também, e de outras narrativas borgianas. Agora, no Cortázar, essa solidão está posta quase na ideia de uma bolha, em que as pessoas formam bolhas, burburras, como está dito no conto. Elas não se olham. Essa coisa de Paris acentuou para ele, né, essa percepção de uma sociabilidade problemática, em que há regras muito estritas que você não pode invadir, que devem ser respeitadas. Isso acentuou para ele a percepção, vamos dizer, dessas estruturas elementares do jogo, que vinham já de uma meditação desde a infância. Não é? E a gente sente nisto uma presença muito forte do jogo, da relação entre o jogo e o ritual. Ou seja, de gestos repetidos, que certamente imitam um mito, uma história mítica que lhes dá sentido. Então, mito, ritual e jogo estão muito próximos e são desenvolvidos numa série de narrativas do Cortázar. E, ainda que dessacralizado, o mundo moderno e dessacralizado, essas estruturas têm para ele latências de significado. Ele percebe significados nisso. E certamente são significados que podem ativar ou não a presença mais forte da historieta que está atrás e que lhes dá sentido, ou seja, do mito. No final do jogo há um conto de triângulo amoroso que se chama O Ídolo das Cícladas, em que dois indivíduos disputam uma estatuetinha que eles trazem escondido da Grécia e que parece desencadear uma força mágica ainda em cima da relação do casal e da mulher, que é o objeto da disputa. E eles acabam se matando numa espécie de ritual de sacrifício. Então nós vemos que a estrutura do jogo pode envolver a da violência e do sacrifício. Jogos de poder em que o sacrifício, a ideia do sacrifício está latente também. Isso aparece frequentemente. O próprio Cortázar foi um leitor de obras de antropologia, e ele leu muito Mircea Eliade, as teorias do mito do Mircea Eliade, leu Levé-Brûlé. Há um texto dele teórico chamado Para uma Poética, que está impregnado das teorias antropológicas do tempo, que ele leu diretamente. Então, a teoria do poeta como mago, como um caçador de essências, o poeta que anseia ser. Não? Essas teorias certamente estão atrás da ideia de jogo. Não? Então, vamos dizer que a busca que é característica de todo jogo, não? É uma busca de um alvo que pode trazer a integralidade do ser. Vamos dizer que é uma busca desesperada de um perseguidor de uma essência perdida, de alguma coisa da qual ele se desgarrou. Então vamos dizer que às vezes a narrativa reproduz essa busca por uma integralidade do ser que não pode se dar mais no mundo que ele tem em torno. Então vamos dizer que são estruturas, ao mesmo tempo com ecos primitivos,
que, inseridas no mundo contemporâneo e no atual desenvolvimento das metrópoles do capitalismo, certamente assumem um outro significado, num chão absolutamente dessacralizado, que é o da cidade moderna. Cumprem-se rituais que são aparentemente rituais desesperados em busca de valores verdadeiros que vão me integrar ao ser integral, vão me levar a uma essência da qual eu me desgarrei, nesta existência perdida e conflitiva que eu vivo no cotidiano. Então, o esforço da busca pode ser muito nesse sentido, e ao mesmo tempo da rebelião diante das estruturas que ocultam o centro, onde pode se dar o reencontro do ser consigo mesmo. Então, vamos dizer, a busca e rebelião são duas dimensões características da arte dele, e aparecem na poética do conto, permeando a poética do conto como está nos romances. Quer dizer, há um desejo de encontro que me resgate, e ao mesmo tempo uma revolta contra estruturas dadas, rotinizadas, quitinosas, como muitas vezes ele diz, como a quitina, a substância da asa dos insetos, como se fossem estruturas rígidas que me impedem de atingir uma coisa da qual eu me desgarrei. Como se fosse a própria história do Ocidente, a história de um desgarramento do ser, da verdadeira essência da qual ele se perdeu. O Horácio Oliveira, personagem central do Rayuela, repete isto. Neste conto, de novo, isto se dá de uma forma também muito ritualizada. Aparece o lado de cerimônia, a palavra cerimônia é citada no texto, como se fosse uma cerimônia meio secreta, meio tirânica, em que o sujeito é envolvido, e cujo fito a gente não sabe mais, como se estivesse perdido do sentido ou primitivo, ritualístico, religioso, que isso pudesse ter, ou do fito para onde se encaminha, do telos para onde se encaminha. Parece um jogo sem origem e sem fim. Nós temos só acesso a um meio e a um fim ambíguo, que a narrativa narra com perplexidade. Isso é uma característica, e essa indefinição, parece que nós estamos diante de um universo cujo princípio é a indeterminação. Isso aparece também nos temas do duplo, da multiplicidade, essa divisão que o narrador processa entre a mulher sentada e a mulher refletida, que é uma divisão. O tema do duplo é posto aí. Ela está em muitos outros textos, está também na repartição do espaço. Há uma tensão muito grande entre os espaços da Europa e da América, ou seja, entre Paris e Buenos Aires, o lado de lá e o lado de cá, que vão ser as duas metades de Rayuela. Certamente, nisto há toda uma ideia da cultura contemporânea, da dependência latino-americana com relação aos centros mais desenvolvidos, da onde procedeu a cultura que nos formou, e que aparece nele de forma muito marcada como uma divisão, inclusive uma divisão paródica. No Rayuela há um comentário paródico do lado de cá, do lado de lá. Aqui a coisa se dá num círculo e num hospício. A ação decorre no lado de cá, na Rayuela, num círculo e num hospício. E com um par de duplos. Como também na Europa, a multiplicidade. O Horácio Oliveira tem lá o Gregorovius, que é uma espécie de duplo dele, e aqui ele tem um duplo que não viajou, Traveler, que chama Traveler, ironicamente de Traveler, um viajante, e que tem uma mulher que também ele disputa, Talita, e que é Talita, já no nome também, e que é uma sugestão de duplicidade e tal, com relação à maga europeia. Vocês vejam, uma personagem maga também, o tipo de coisa que está ligada à busca e ao jogo da procura. Vocês estão vendo que a estrutura lúdica
nele se cumpre também uma relação profunda com o acaso e o destino, que são os meus subtemas desde o começo. Para executar esses contos, certamente essa relação com o Poe no Cortázar foi extraordinariamente fértil. Quer dizer, ele desenvolveu essa ideia, ele percebeu com muita precisão, embora o desenvolvimento dele, eu não digo que seja teoricamente sólido, do Cortázar. Como todo criador, o que interessa é o que interessa a minha criação, não a formulação de uma teoria em si mesma. Quer dizer, ele não é que ele não tenha capacidade teórica, ele tem, percebe e usa os conceitos, mas a utilização é muito mais prática, no nível de uma poética, do que propriamente uma teoria, como visão geral das coisas. A poética vocês sabem, tem um sentido desde o poética grego, de uma prática que resolve os problemas da construção desta ou daquela obra. Quer dizer, a poética tem algum aspecto concreto, quer dizer, é uma teoria posta em prática já. Quer dizer, ela envolve uma teoria, mas ela é, na verdade, uma realização de problemas práticos, uma proposta prática de atuação prática, de como construir a obra. Então, é um projeto de obra a fazer, a poética, não? Então, vamos dizer que a poética do Cortázar é uma poética de sentido mais prático. E o que ele tomou do Poe são coisas, por exemplo, ele chama atenção tanto pela escolha do tema, são 3 pontos fundamentais. A escolha do tema ou da imagem que nos abra, e que é uma coisa muito pessoal de cada criador, de cada contista. Quer dizer, eu sei o que me toca, né? Para mim aquilo faz sentido. Quer dizer, no caso dele, certamente, os contos que ele escreveu foram determinados pelo contato com temas que faziam a cabeça dele, que diziam coisas para ele. Para mim, podia não ser a mesma coisa. Quer dizer, ele entrou, deu um passeio no metrô, aquela sociabilidade problemática dos franceses no metrô, sugeriu a ele um modo de passar por cima daquela causalidade ali e instaurar uma outra coisa, formulou o conto. Então, é uma coisa que... A imagem do labirinto no Borges, né? Uma coisa que desde pequeno também atraiu o Borges. Então, vamos lá, a ideia de se perder um labirinto, para ele foi instigadora. E no Cortázar, certamente este problema de criar uma espécie de viés pela imagem, pelo reflexo, para ir no que é propriamente a coisa, foi uma coisa que atuou imaginariamente forte para ele. Então, vamos dizer, a escolha do tema é muito importante. No aspectos do conto, ele tenta deslindar isso mais a fundo e compara o conto a uma foto, uma fotografia, e o romance ao cinema. Quer dizer, uma arte narrativa contínua do romance e o conto, uma fotografia, que são 2 formas diferentes de lidar com o limite. Na fotografia, ele absorve muitas ideias sobre a fotografia do Brassailles e do Cartier-Bresson, que são 2 grandes fotógrafos, e cujas obras ele teve muito contato, e que hoje estão muito divulgadas no Brasil. Não? Vocês podem ver as fotos do Cartier-Bresson. E o Bresson tinha a ideia de que uma grande fotografia não é fotografar qualquer coisa. Ele andava com a Leica, uma máquina pequena, e quando apontava uma conjunção de fatores, tá. Quer dizer, um retalho significativo. É curioso, porque a sua arte fotográfica se desenvolve num momento das teorias existencialistas, quer dizer, da filosofia da existência, da fenomenologia, que foi uma das tendências da filosofia de meados do século XX. Mas a teoria da fotografia dele acompanha um pouco aquela ideia da fotografia como um retalho eidético. Na filosofia do Husserl, o grande fenomenologista, aparece a ideia de que a imagem, para ser eficaz, ela tem que ser um apanhar da essência. Então, a fotografia que interessa não é qualquer uma. É a fotografia que seja capaz de transcender o limite dela própria e explodir numa coisa maior que ela, numa realidade mais essencial, mais complexa do que a dada nos simples fatores que os nossos sentidos captam no real empírico.
Então vamos dizer que a fotografia deve abrir para uma outra coisa. E o Cortázar pega isso e transmite e leva isso para uma teoria do conto. E, quer dizer, o conto deve, como na fotografia do Cartier-Bresson, deve captar um instante revelador. Não qualquer coisa, mas um instante significativo. Então a ideia de uma imagem, tema ou motivo significativo leva o conto a ser parecido com a foto. E como a foto deve abrir para alguma coisa que a transcenda ou para os limites daquelas coisas que estão dadas no primeiro plano da foto, como da banalidade do real empírico. Entenderam? Então, isso vai se transformar numa grande coisa nas Babas do Diabo, provavelmente o conto mais complexo que ele escreveu, que trata justamente de um fotógrafo que fotografa uma cena insólita, mas e que ele espera até o momento revelador e fotografa. Não? E justamente como decifrar o que ele fotografou é o tema do conto e é o motivo da investigação, que acaba sendo uma investigação transcendente, metafísica, ontológica, porque vai além dos dados elementares numa busca do que significa aquela realidade que está ali posta. Então, vamos dizer, uma espécie de imagem ontológica do real. Não? Essa lidar com o limite da fotografia e do conto fazem que dois conceitos que estavam no Poe difusamente sejam essenciais para ele: o conceito de tensão e de intensidade. Ele acha que intensidade, que é preciso narrar com intensidade e tensão, que a intensidade é dada pela eliminação de todos os recheios ou elementos cumulativos que atrapalhem a ida da escrita por um objetivo decisivo. Então vamos dizer que é um pouco ainda a definição do Horácio Quiroga, de que o conto é uma novela sem rípios, sem os andames, né? Sem as armações que permite você escrever. Eu preciso tirar isto para escrever com intensidade. E a tensão é o modo como, é a própria intensidade, mas como um meio de você chegar ao assunto, ou de dar a entender o assunto ao seu leitor. Então, essa noção está posta aí desde a primeira linha, quando ele arma o conto numa frase invasiva, por assim dizer, cheia de elementos. O terceiro parágrafo do conto tem mais... a terceira frase do conto tem mais de uma página. Vocês lerem lá? Quer dizer, uma frase que eu chamaria de frase enguia. Ele gostava tanto de enguias. Parece uma frase enguia, que é uma frase serpenteante e que vai aglutinando tudo. E é curioso, parece um movimento corporal, físico. Ela tem uma sintaxe maleável e deslizante, como se fosse uma serpente. E ao mesmo tempo conjugada com uma autoconsciência que dá o lado mental. E, inclusive, é uma frase cheia de incisos e às vezes de parênteses, que mostram o grau de consciência com aquele ato físico é feito. Compreende? Então ele combina, vamos dizer, um lado mental artificioso com um deslizar corporal, o que dá um grande encanto à prosa dele. Ou seja, uma combinação de artifício, de cálculo artificial e movimento instintivo, serpenteante do desejo. Entendeu? O que cria problemas na tradução, que é preciso acompanhar esse movimento que é corporal do desejo e ao mesmo tempo altamente mentalizado e que parece de um artista da maneira, dos maneiristas, que tinham, na crise do Renascimento, alta consciência do estilo enquanto tal, do estilo como estilo. Na tradição do Ocidente, eu estudei isso também, na tradição do Ocidente, a primeira crise de ruptura e de desconfiança da representação se dá no Renascimento, quando surge uma variante que pensa o estilo como tal. Em vez de fazer simplesmente o quadro, se pensa o quadro como um problema a fazer.
Então surge de dentro da própria obra um projeto de obra, um comentário analítico da própria obra, uma metalinguagem inclusa dentro daquilo que seria apenas a afirmação pura e simples de uma poética executada. Então, ele é um artista que parece os artistas da maneira, do maneirismo, que foram os primeiros a executar, como o Bosch, como o El Greco, que executam um movimento de consciência a par do movimento de desdobramento, simplesmente da realização do quadro. Quer dizer, este modo compreensivo e meditativo de desdobramento certamente foi muito acentuado no Cortázar pela presença da tradição, na tradição argentina, do Borges. Quer dizer, ele recebeu a tocha do Borges, a quem ele entregou o seu primeiro conto. O Borges publicou o primeiro conto dele, foi Casa Tomada, numa revista, diz o Borges, algo secreta, porque ninguém lia, da biblioteca da qual ele era diretor. Um dia apareceu lá um compridão com um continho debaixo do braço. E deu a ele, ele falou, volta daqui uma semana que eu vou ver se publico. E aí, menos de uma semana, ele apareceu o sujeito de novo, o Borges falou para ele, vou publicar aí com um desenho da minha irmã, a Nora Borges. E era o Casa Tomada, o primeiro conto do Cortázar, que ele publicou, e depois a vida inteira ele glosou isso, Borges. Embora provavelmente não tivesse lido mais nada. Mas, enfim, o Cortázar teve este batismo de fogo do próprio Borges. E foi, desse ponto de vista, um continuador dessa lucidez consciente do projeto, ainda herança do Edgar Allan Poe. Bem, eu já falei muito, já estou cansado, vocês também, e eu acho que eu vou parar por aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, se quiserem saber mais coisas que eu possa esclarecer, se eu souber. A questão do mistério, de Sim. como a arte é misteriosa, etc. Sim. Isso vai muito ao encontro de uma obsessão que parece que também é sua, os seus Sim. textos aparecem muito nas entrevistas, Sim. da arte como enigma, né? O menino. E a crítica como comentários. Sei. Você poderia falar um pouco mais assim, mesmo da tranquilidade da arte? Assim? Posso? Então, uma das coisas bonitas na definição do conto do Cortázar, que está em alguns aspectos do conto, ele diz que o conto é um caracol de linguagem, irmão misterioso da poesia em outra dimensão do tempo literário. Essa é uma frase notável. Né? Definiu o conto como um caracol de linguagem. Né? E irmão misterioso da poesia em outra dimensão do tempo literário. É uma definição que mostra que o Cortázar é um descendente dos simbolistas e da concepção da raiz moderna da arte. Quer dizer que os simbolistas perceberam de forma muito aguda que toda a arte era enigmática, que a arte tinha uma dimensão de enigma. E essa dimensão passou à arte moderna de uma forma acentuada. E eu penso que isso é uma verdade. Quer dizer que o símbolo, eu acredito que a arte seja uma forma da linguagem simbólica, e que o símbolo tem uma inesgotabilidade de significados. Quer dizer, eu acredito um pouco na ideia de que a ideia goetheana do símbolo como a revelação vital e instantânea do insondável. Assim o Goethe definiu o símbolo. Ele diz que o símbolo era a revelação vital e instantânea do insondável. Quer dizer que no símbolo se dava uma manifestação, uma fulguração do infinito. Eu penso que a figuração do infinito podia definir o Borges. Quer dizer, um homem obcecado pelas figurações do infinito. E isto é também uma manifestação do símbolo, eu acho. E que o símbolo é inesgotável por definição. Muito da estética contemporânea, eu penso que um dos livros mais importantes da estética contemporânea é o livro do Adorno, a teoria estética do Adorno. A teoria estética do Adorno é uma interpretação da inesgotabilidade da obra. Quer dizer, é um livro que você lê como uma meditação sobre a arte moderna.
eu penso que é a mais acabada, no geral, né, como teoria estética. E lá aparece a ideia de que, de fato, a obra é um enigma. E como viram os simbolistas, como viu Mallarmé, e que a inesgotabilidade do enigma é a razão da crítica. Ou seja, a crítica, a função da crítica não é esgotar o enigma, mas é mostrar racionalmente a racionalidade por que o enigma é inesgotável. Entendeu? A inesgotabilidade do enigma, a racionalidade, a explicação racional disso é uma função da crítica. Quer dizer que ela não esgota o símbolo, porque os símbolos nos extremos são intraduzíveis, porque eles são o apanhado de um sentido que só existe porque eles existem. Se você forja uma imagem que contém um significado em si mesmo inesgotável, cuja racionalidade você pode explicar. Você pode explicar até onde vai a construção desta inesgotabilidade, que esta é a função da crítica. Mostrar racionalmente por que é inesgotável o enigma, mas não explicá-lo. Se eu explicá-lo, eu crio um mito. E não um enigma. Quer dizer, eu invento uma história que responde a uma pergunta original primeira. Entendeu? Então, a função da crítica é ler o enigma até o limite do insondável. E essa, para mim, é a função do ensaio. O ensaio é uma construção tateante sobre o caráter insondável do enigma. Por isso ele tem uma forma aberta. Aberta. Não conclusiva. Diferente do tratado. É isso mesmo. Tem mais? Professor, Diga. essa postura, Sim. conduzida ao extremo, Sim. não pode levar a tendências tais como o desconstrucionismo? Não, porque o desconstrucionismo é uma espécie de laissez-faire aí da coisa. Eu não estou abdicando uma ausência de rigor nisto, ou de que tudo é válido para isso. Eu não creio que tudo é válido para isso. Há critérios. Não é? Quer dizer, o Lévi-Strauss levantou essa questão na análise estrutural, quando há um momento da análise estrutural, não é, em que pode se forjar entre a consciência do intérprete e o objeto uma espécie de jogo infinito de espelhos. Mas para isso existe a história e a linguagem, que são elementos dados de fora e que você pode, nos quais... Por isto, a questão da experiência histórica é fundamental como uma das dimensões que põe fim a esta laissez-faire. Não é um relativismo permanente desconstrutivista. Quer dizer, há elementos nos quais você pode discutir que são parâmetros e que tem uma existência paralela ao objeto que você está analisando, fora do jogo especular entre consciência e objeto. Diga. Na outra aula, o senhor falou que o texto de Borges era uma reflexão sobre a poética, né, das possíveis narrativas, né? Sim. E aí, lendo esse texto de Cortázar, e eu não conhecia essa relação com o Paul, né? Sim. O texto tinha relação, eu fiquei pensando sobre o sentido do título, né? O manuscrito achado no bolso. Porque no começo da narrativa, ele fala assim, que as pessoas nas suas bolhas também estão refugiadas nos seus livros de bolso, né? Ele chega a citar. Sim. E o começo do texto ele fala, agora que eu escrevo, então parece que o próprio narrativo, o próprio conto, parecia uma reflexão sobre o fato das pessoas estarem refugiadas no livro de bolso e uma desculpa por estar fazendo um texto que também vai ser um manuscrito, né, achado num bolso de qualquer uma dessas pessoas limitadas por sua solidão e por sua realidade. Então,
você vê também uma espécie de uma metalinguagem? Sem dúvida. Quer dizer, há um movimento de consciência da narrativa sobre si mesmo. Porque é inerente a esse tipo de coisa, desde o título, como você percebeu bem. Quer dizer, o fato de ser après-coup, de uma coisa, de uma ação, depois de ela ter se dado, já nos obriga imediatamente à meditação, à reflexão do que é aquilo, o que significa essa mensagem que fala de uma ação que ela escreveu conscientemente, e comentou conscientemente. Sem dúvida está lá o mesmo movimento. No caso do Borges, do conto que nós examinamos, era um caso patente, porque ali se discutia plenamente uma poética inclusa, que é a do Suipen. Agora, o que não está dado e não é claro é que aquilo se aplica ao conto que a gente está lendo. No conto do Cortázar, certamente a poética e, vamos dizer, o projeto que várias frases permitem ler como metalinguisticamente, elas são dadas pela própria construção da narrativa. Não há um comentário direto de uma poética explícita, como a do Suipen lá, mas pela própria construção nós inferimos que está em jogo a poética da narrativa em foco. Quer dizer, nós percebemos a latência da metalinguagem em muitas das frases, por causa da própria atitude do narrador, de passar a ação como objeto de um relato. Você tem razão. Agora, uma coisa que eu não falei ainda, eu falei um pouco da solidão, e que estava um pouco no... É curioso, porque e que talvez tenha uma raiz infantil também, obscura e difícil, é que um menino criado pelas tias e pela mãe, sozinho, em jogos, me chamou sempre muita atenção. Eu escrevi, depois da morte do Cortázar, eu escrevi um ensaio que chama Encontro com um Narrador, que é um ensaio tentando decifrar isso que ficou para mim um pouco enigmático na raiz da literatura dele, que é a atitude da criança. No Borges, por exemplo, também há isto, há uma atitude do menino. O Borges é muito forte isso. Eu digo que o encantamento do Borges pelo enigma, ou seja, pelo romanesco, que são as imagens de enigma, de oriente, de labirinto, o tigre, as atrações do Borges pela luta de facas, quer dizer, tem uma raiz infantil. Certamente do menino encerrado na biblioteca do pai, né? Menino que viu as primeiras imagens de tigre nas enciclopédias do pai, que o pai levava na biblioteca, deixava ele vendo a enciclopédia, ia consultar coisas, e aí o menino vinha. Quer dizer, há uma memória livresca da coisa do Borges, e a atração das histórias orais que ele ouvia em casa dos amigos do pai, que vinham com histórias de compadritos, de valentões, de lutas de faca. Vamos dizer, essa matriz infantil é muito poderosa no Borges e é glosada em dezenas de contos. Quer dizer, há no Borges letras e armas. Quer dizer, é um tópico da literatura ocidental posto desde a origem, desde a infância. Quer dizer, letras e armas é um tópico que vocês devem ter estudado no Renascimento, na formação dos artistas renascentistas. Não? Vocês sabem que os grandes poetas do Renascimento eram todos guerreiros e poetas. Quer dizer, eram destros nas armas e nas letras. Não? Isso virou um ideal, na verdade, de educação no Renascimento, que aparece, por exemplo, no Baltasar de Castiglione, que era um teórico humanista. Ele escreveu um livro chamado Il Cortigiano. Nesse livro Il Cortigiano, ele propõe que o intelectual do tempo deve se formar na espada e na pena. Quer dizer, deve aprender a lutar e a escrever. E o Camões é isto, o Cervantes é isso, o Quevedo é isso. Quer dizer, são grandes... O Garcilaso de la Vega, o grande poeta do Renascimento, morreu com uma pedrada na cabeça, numa batalha. O Cervantes se vangloriava da perda, era chamada el manco de Lepanto, quer dizer, o maneta, manco em espanhol quer dizer maneta, né? O manco de Lepanto, ele diz que tinha perdido
a mão esquerda para a maior glória de la diestra. Com a qual ele escreveu. Perdeu a esquerda na batalha e com a direita escreveu sua obra. Quer dizer, armas e letras. Esse tópico atravessa a história da literatura ocidental. Entra, por exemplo, no nosso maior romance do século XX, que é o Grande Sertão Veredas. Está lá dentro. Não? O Riobaldo é jagunço e poeta. Não? Letras e armas. A canção central, da onde se desdobra o romance inteiro, a canção de Ciruís, é a história de uma moça que carrega meu coração para a guerra. De Adorim é armas e letras. Quer dizer que, vamos dizer, o tópico está no centro da tradição. É um discurso famoso do Don Quixote sobre as artes, sobre as armas e as letras. Pois bem, no Borges está na origem. No Cortázar, ao contrário, está um menino que brinca sozinho. O brincar sozinho, eu penso que é uma fonte fundamental da literatura dele. E tem alguma coisa do menino que não se comunica, a não ser através de algum triângulo, como no caso desse senhor, vamos dizer, o Roberto Gervitz, sem que tenha lido esse ensaio meu, ele não tinha lido, que trata um pouco do caráter, como é que a gente chama a criança que não se... Autista. Como? Autista. Há um certo autismo no Cortázar, na formação do Cortázar e das personagens. Sem que ele tivesse lido esse ensaio, que eu sugiro isso, que tem um movimento infantil da dificuldade da comunicação. O sujeito isolado, tamponado em si mesmo. Né? Ele desenvolve aqui o personagem dele no Jogo Subterrâneo, no filme, foi feito em cima desse conto, que alguns estavam fora quando eu estava falando disso, mas vocês devem ver esse filme, que é um filme muito interessante. E ele desenvolve e aparece uma menina autista. E ele transforma o narrador, o jogador, num pianista. Um pianista que deixou a música clássica e toca numa boate, tal, e encontra uma das mulheres com que ele vai falar, rompendo a regra do jogo, tem uma filha autista. E ele se comunica com ela através da música. E no final, na cena onde eu acho que o filme devia ter parado, porque ele continua e acaba dando certo a relação com uma mulher o que fura a complexidade total da incomunicação, da coisa, e transforma num fim idílico. Eu usei essa palavra e ele ficou por conta comigo. E ficou louco, porque eu deixei. Ele disse, não, mas eu não sei o quê, não, mas não está lá, né? Quer dizer, o que vamos fazer? Quer dizer, ele edulcora o final e colocando num porto idílico, o pianista sai lá, abandona e acaba se resgatando a moça, que é uma prostituta, no caso do filme dele, de alto coturno, uma mulher meio pássaro, interessantíssima como personagem, e que também tem um desenvolvimento muito interessante no filme, diferente do conto, que são desdobramentos que ele deu ao argumento, que ele próprio ajudou a compor, mas que terminam os dois bem num porto lá da felicidade, vamos dizer assim. E, vamos dizer, uma cena idílica que não compõe, não se coaduna com a complexidade destrutiva de tudo aquilo. E o isolamento e a coisa autista da menina também, que tem por um fio se comunica, mas de repente se quebra tudo, ou seja, as aranhas. Né? Eu falava para ele, mas e as aranhas? Onde nós vamos enfiar as aranhas? Quer dizer, não tem jeito, né? Quer dizer, ali sair pelo céu não tem jeito, porque daí embaixo está o inferno, a divisão, é muito difícil. Ele seria um artista, quer dizer, do ponto de vista do Cortázar, para ele não dá certo. Se desse certo, aí a coisa se encerraria num mito, né? Quer dizer, o que é enigmático e sem solução, e viraria um mito paradisíaco,
posto numa ilha aí, à beira de uma praia brasileira qualquer. Mas é isso. Tá bom? Então até outras.